eu queria saber o seguinte. Por exemplo, na Guerra Civil na Rússia, depois da Revolução de 17, os cossacos se dividiram, né? Você tinha gente lutando dos dois lados, né? Sim. Nós tivemos, inclusive, grandes exércitos cossacos que reivindicavam um Estado independente, e inclusive, quando nasce o chamado nacionalismo cossaco, quer dizer, a noção de que os cossacos eram uma nação à parte da Rússia. Foi nessa época em que foi estabelecido o regime, por exemplo, do Ataman Krasnov, o Ataman Krasnov que fundou a efêmera, né, República do Grande Exército do Don. Tem que dar um alô pro pessoal que quer um Ataman, hein? Pro pessoal que Sim, tem alguns comentários excelentes que inclusive quero muito comentar. Então, o Ataman Krasnov, por exemplo, ele chegou a estabelecer um Estado em separado, um Estado que ele tentou contar, inclusive, com a ajuda dos alemães para estabelecê-lo, mas que acabou sendo derrotado. Ele foi derrotado, foi inclusive capturado pelo Exército Vermelho, mas o Exército Vermelho deixou ele ir embora para a Alemanha. Ironicamente, anos mais tarde, ele organizou novamente um exército cossaco que serviu ao lado da Alemanha, ao lado de Adolf Hitler, que ele conhecia, quer dizer, essa reivindicação de que eles queriam se tornar uma nação à parte. Usou-se de uma doutrina, que inclusive é uma doutrina que vem da Polônia, e é uma doutrina que ainda quero comentar no meu canal, que é o prometeísmo, ou seja, a ideia de que há povos na Rússia e que as reivindicações desses povos devem ser atendidas e eles devem receber a chama da liberdade de Prometei para, assim, quebrar, esfacelar, dividir a Rússia em vários estados. Então, essa ideia de formar uma república cossaca, uma ideia que inclusive é abordada no famoso romance Tikhý Don, o Dom Silencioso, ela foi uma ideia fracassada que tentaram, no caso, estabelecer durante a Segunda Guerra, mas que também fracassou novamente. Quando novamente o Ataman Krasnov foi capturado, mas que dessa vez, ao contrário da primeira vez, acabou sendo condenado por traição. Nós tivemos outras tentativas também de constituir um Estado independente com base nessa ideia de cossacado, que foi a ideia do Ataman Skoropadsky. Ataman Skoropadsky, que na época da Primeira Guerra Mundial desertou, se rendeu aos alemães e tentou fundar o Estado que hoje nós conhecemos como Ucrânia, mas que foi um projeto também fracassado. O próprio Ataman Skoropadsky depois acabou se estabelecendo na Alemanha, onde viria a morrer durante a Segunda Guerra Mundial em razão de um bombardeio da União Soviética à Alemanha.